Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, em nome do Partido Socialista, quero também saudar a equipa, a Sr. Presidente e a sua equipa. Eu vou ser rápido, tenho muitas questões e, portanto, nesta primeira intervenção, vou-me centrar em dois tópicos. Obviamente, agradeço o vosso relatório. E a CRESAP é uma boa ideia que, se funcionar bem, é uma boa ideia teórica e prática. Se funcionar mal, é uma boa ideia teórica e uma má implementação prática. E o que nós todos pretendemos é que seja as duas coisas. Eu vou centrar as minhas, digamos, só em dois tópicos desta minha primeira intervenção e deixarei outros tópicos para as seguintes. Eu estive a analisar o vosso relatório, estive a fazer alguns cálculos que eu sugiro que passem a estar no próximo relatório. O primeiro tópico tem a ver com a questão de género. Ou seja, eu também não sou defensor de cotas, sou defensor de mérito e, portanto, o PS, obviamente, que tem no seu programa eleitoral, no programa do Governo, a promoção da igualdade de género, e a desigualdade de género ao nível das dirigentes da administração é brutal. É brutal. Ou seja, estive a ver as estatísticas, dirigentes do primeiro grau, só para se ter uma ideia, 74% são homens. E, no fundo, são esses que mandam mais, não é? Portanto, são os presidentes dos institutos públicos, das entidades reguladoras, etc. Disse, e bem, que este ano, pela primeira vez, houve mais mulheres a serem selecionadas do que homens. Mas eu fiz uma análise mais fina do que vocês têm no vosso relatório. Eu fiz apenas duas percentagens. A percentagem de homens e mulheres que são propostos em função dos candidatos, isso não está lá e dá um resultado, porque isto é da responsabilidade, ou seja, é a fase de CRESAP. E há 19,5% de homens e 15,7% das mulheres. O que me suscita a minha primeira questão, porque das duas uma, ou dentro dos candidatos, de facto, há mais mérito dos homens do que das mulheres, e isso posso explicar que vocês tenham selecionado, proposto mais homens do que mulheres, ou então continuamos aqui sim com algum enviesamento em termos de desigualdade de género. Porque em termos do Governo já é exatamente o contrário, ou seja, a outra percentagem que eu calculei também não está lá, mas também sugiro que no próximo relatório esteja, é a percentagem dos homens e das mulheres que são admitidos em função dos propostos. E aqui chegamos a um resultado surpreendente. O Governo seleciona 60% de mulheres e 18,6% dos homens dentro daqueles que vocês propõem. Portanto, aparentemente, o que está a acontecer é assim, a CRESAP até faz de uma determinada maneira, mas também se pode, obviamente que isto tem várias respostas possíveis, mas eu gostava de saber qual era a sua. Porque, de facto, há que trabalhar neste ponto. O segundo ponto que eu queria abordar mais, porque eu penso que a Sra. Presidente terá dito também que não é a favor das cotas. Eu também não sou a favor das cotas, mas eu acho é que, e sei, que há muito mais mulheres licenciadas em determinadas áreas do que homens neste momento. Ou seja, nós já estamos num patamar societário que a qualificação das mulheres é muito boa. E, portanto, as duas uma, ou porque não têm competências tão boas como os homens, o que é que explica isto? E agora é a questão da seleção. E eu gostava que fosse que tivesse o maior rigor possível nisto, porque eu sou professor universitário e trabalho com números e trabalho com ponderadores. E, portanto, a minha questão é a seguinte. Vocês têm indicadores de seleção comportamentais, não é? E têm de gestão. Têm uma possibilidade opcional de fazer uma entrevista. A minha questão é saber se vocês têm ponderadores, digamos assim, para esses dois grandes grupos de indicadores e dentro de cada grupo, na hipótese de sim, porque eu espero que tenham, e se tiverem, dentro de cada grupo de indicadores, qual é o ponderador relativo para cada um. Ou seja, por exemplo, nos comportamentais, vocês têm, disse-me que reduziram dos 12 e identificaram que 5 eram os mais importantes, não é? E eu gostava de saber, de facto, exatamente como é que vocês fazem a vossa avaliação para depois chegar à vossa conclusão. E ligado com isto, porque obviamente que quando vocês avaliam capacidade de gestão, agora vou focalizar na saúde, e não vou ter mais tempo do que isto, que vou dizer agora, na saúde vocês têm uma bolsa de peritos. A maioria dos pareceres disse, e do que vocês fizeram, foi na área da saúde. E, portanto, eu pergunto se vocês, dentro da bolsa de peritos, têm algum perito, ou mais, ligado com gestão hospitalar, ou que seja um economista da saúde, e se esses peritos que eventualmente tenham,
são, digamos assim, chamados à decisão quando se trata de nomeação de gestores hospitalares, porque isto é um problema, e sem querer fazer aqui propaganda aos meus artigos, mas ainda ontem eu escrevi um artigo em que dizia que um grande problema que nós temos em Portugal é o Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista da gestão também, não só da despesa pública. Portanto, eu gostava que me dissesse o mais rigorosamente possível como é que é o vosso critério de seleção. Muito obrigado.